Gente, boa tarde. Eu sou a Mariana. Essa aula, na verdade, os slides são da professora Ivana. E essa é a aula de termos médicos, a aula que a gente não conseguiu fazer ao vivo por causa da chuva. Então, vou deixar gravada no Aba. E qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar mensagem pelo Aba ou me perguntar na aula presencial, tá bom? Bom, quando a gente fala de terminologia médica, né, termos técnicos, termos médicos, na verdade isso é bem antigo, né? E existem termos que a gente usa hoje em dia que têm origem grega, que já eram usados, na verdade, por Hipócrates, o pai da medicina, né? Isso é bem antes de Cristo, já descrevia algumas patologias e já usava alguns termos que a gente usa até hoje, na verdade. Então hoje pode ser um pouco complicada essa aula, né? Muita coisa para decorar. Hoje a gente vai falar de 50, 60, talvez um pouco mais de palavras, né? Termos médicos. E aí no início a gente tem que decorar mesmo, não tem jeito. Mas na verdade o objetivo é simplificar a nossa vida, né? Simplificar a nossa linguagem. Quando a gente diz assim para um colega, olha, tem um paciente dispneico, eu entendo, né? Outro colega entende, o paciente está com falta de ar. Então, no início pode ser um pouco difícil decorar alguns termos, mas ao longo da nossa formação a gente vai aprendendo, isso vai ficando um pouco natural e simplifica, na verdade, a nossa comunicação. Então, aqui um exemplo, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar a palavra esplenomegalia. O que significa esplenomegalia? A intenção dessa aula é fazer que vocês entendam que essas palavras são construídas, existe uma lógica para isso. Splen significa baço, vem do grego. Megalia significa alguma coisa grande, né? Então, quando eu falo esplenomegalia, significa que esse baço está aumentado, né? Ele tem a proporção maior do que o normal. E aí existem várias doenças que causam esplenomegalia, né? Mas nessa aula eu quero que vocês entendam a construção de cada palavra. Quando a gente fala de termos médicos, a lógica é a gramática que vocês já aprenderam lá no ensino fundamental, no ensino médio, né? Toda palavra tem um radical, tem uma raiz, algumas palavras têm prefixo, outras têm sufixo. E aí, quando a gente entende o significado já de um prefixo ou um sufixo, mesmo que você não entenda na íntegra a palavra, você pode fazer uma ideia do que ela significa. Então, aqui alguns exemplos, né? Depois a gente vai separar por sistemas. O prefixo a, ele significa ausência, negação. Então, quando eu digo que uma medicação é analgésica, auge significa dor. Uma medicação analgésica é um remédio que é contra a dor, por exemplo, né? Ana ou aná significa trazer de novo, né? Vocês já estão aprendendo sobre anamnese. O que é anamnese? É trazer a história do paciente de novo. Antitérmico, né? Antiemético, antídoto, é uma coisa contrária também, né? Então, toda vez que vocês encontrarem alguma medicação ou algum termo que venha com esse prefixo, significa que é algum antídoto, né? Anti alguma coisa. Apo. Apo é separação. A gente tem a aponeurose, que é uma estrutura abdominal bem conhecida pelos cirurgiões, né? Tem uma foto no slide, é uma estrutura que separa determinadas camadas da cavidade abdominal. O prefixo dis também é bastante utilizado. Dis significa dificuldade. Disúria é dificuldade, alguns autores falam dor para urinar, né? Disfagia é dificuldade para deglutir. Dispneia, vocês já ouviram falar essa palavra, né? É dificuldade para respirar. Endo, o que significa endo? É a camada mais interna de algum órgão. Endotélio. Endotélio é a camada mais interna dos nossos vasos. Endocárdio, como está no slide, né? Endocárdio é a camada mais interna do coração. Hiper, o que significa hiper? É alguma coisa aumentada de tamanho, né? Hipertrofia, o que significa hipertrofia muscular? É aumentar a massa muscular. O prefixo pan significa alguma coisa como um todo, né? O exemplo que tem aqui é pancardite.
a gente pode ter uma cardite, uma endocardite, que são inflamações ou infecção de uma determinada estrutura do coração. Mas quando eu quero me referir a uma inflamação ou uma infecção que está acometendo o coração como um todo, eu posso falar que é uma pancardite. Quando eu quero dizer, por exemplo, que todos os segmentos do sangue, né, todas as séries, né, série branca, série vermelha e plaquetas, todos os componentes do sangue estão em contagem reduzida, eu posso chamar isso de pancitopenia. E existe também a palavra poli, né? Poli é muito. Polaciúria, poliúria significa, eu vou falar um pouco mais para frente, né? Polaciúria, aumento da frequência que o paciente precisa urinar. Ou poliúria significa que a diurese, né, a quantidade de urina também está muito aumentada. Policitemia significa que esse paciente está produzindo muito sangue. Algumas doenças causam policitemia. Alguns prefixos, né? Alguns exemplos, na verdade, né? São muitos. Ab significa separação. Então, o que a gente pode falar de exemplo é o abscesso, né? O abscesso é uma coleção, uma separação do tecido saudável que tem um pouco de pus ali, uma coleção purulenta, é um abscesso. Ante significa na frente, né? Antebraço é a parte da frente, né, do membro superior. Contra é alguma coisa, obviamente, né, que é oposição do que você quer, né? Contraceptiva é uma medicação contra a concepção. Ex é para fora, né? O que significa exudato? Vou explicar de forma bem simples. Aquela secreção que sai do machucado, pode ser a aguinha, né? Ou pode ser pus, né? Existem vários tipos de exudato, seroso, sanguinolento, purulento. Se alguma substância, algumas pessoas podem falar secreção, né? Secreção não é o termo correto. Que sai de alguma ferida, a gente chama de exudato. Per é alguma coisa durante, né? Realmente o exemplo que a gente tem de mais comum é o perioperatório mesmo. Durante a cirurgia, né? Antes e depois, durante. Bom, alguns sufixos mais importantes, né? Toda vez que uma palavra terminar com ase, provavelmente essa substância é uma enzima, né? E aí a gente tem muitas no corpo, né? Vocês estão tendo bioquímica, devem lembrar o nome de mais enzimas do que eu. Mas alguns exemplos da nossa prática clínica, né? Sua clínica. Amilase, lipase e por aí vai, tá bom? Esse sufixo é importante, o sufixo it. It sempre quer dizer uma inflamação e geralmente denota algum quadro agudo. Por exemplo, apendicite, né? Inflamação, infecção, mais inflamação do apêndice. Pode ter inflamação e ou infecção, tá, gente? Cistite. Cistite é inflamação da bexiga, geralmente por uma infecção de trato urinário baixo, né? Que está acometendo só a bexiga. Mas a gente também tem artrite, bursite, qualquer coisa que termine com it, pericardite, a gente tem que pensar em inflamação, tá bom? Quando o sufixo é ose, a gente tem que pensar mais em inflamação crônica. É um processo inflamatório, geralmente degenerativo e crônico. Por exemplo, o exemplo mais comum é a artrose, né? A artrose também causa dor na articulação, mas já é um processo diferente, né? Crônico, degenerativo. Não existe aqueles sinais clínicos de inflamação aguda, né? Hiperemia, dor, aumento de temperatura, é mais uma coisa crônica, tá bom? O que significa PEN? PEN é uma coisa que está abaixo do normal. Por exemplo, plaquetopenia. Plaqueta, né? Penia. Bom, então significa que a contagem de plaquetas está abaixo do normal. É a mesma coisa de trombocitopenia, tá, gente? São sinônimos. Plaquetopenia, trombocitopenia, tá bom? E eu posso falar isso para qualquer segmento do sangue. Leucopenia é a contagem mais baixa de leucócitos. Linfopenia é a contagem baixa de linfócitos. Deixa eu ver o que mais importante aqui. Algumas das palavras, gente, eu não vou falar todas elas, tá? Fica a título de informação, de pesquisa, mas depois, se vocês tiverem alguma dúvida e não entenderem a pesquisa, podem falar comigo e a gente esclarece na aula, tá bom?
Bom, esses aqui são alguns exemplos de alguns termos que são do latim e do grego, né? A gente usa um pouquinho do vocabulário grego, um pouquinho do latim. Vou dar um exemplo para vocês. Do grego, a palavra estoma. Estoma, em grego, significa boca, né? Mas como que a gente usaria isso em termos médicos, né? Toda vez que um cirurgião tem que fazer uma incisão e fazer uma abertura na boca, né? Uma abertura cirúrgica em algum órgão, por exemplo, na traqueia, ou no estômago, ou no intestino, e aí existem indicações diversas para isso, a gente chama esse procedimento de ostomia, e aí vem de estoma, né? Do grego. Então, uma traqueostomia, cistostomia, colostomia, são aberturas cirúrgicas e a gente coloca um dreno, às vezes uma bolsinha, e aí depende da indicação, né? Mas a palavra vem do grego. O coração a gente usa mais cardia, né? Obviamente cardiologia, cardiopatia, etc, etc. Mas a gente também usa do latim, por exemplo, existe uma doença chamada corpo monale, pesquise, né? Corpo monale. Não vou falar o que significa, né? Mas é uma hipertensão pulmonar que tem a ver com cardiopatia também, né? Bom, trico, né? Trico significa cabelo em grego. Como é que a gente usa isso? Existe um distúrbio psiquiátrico que se chama tricofagia. O que significa isso? São pacientes que comem cabelo. Quando um paciente precisa, por exemplo, colocar a pá de um marca-passo. Digamos que ele tem uma bradicardia, a gente vai colocar um marca-passo aqui percutando, aquela pá que a gente cola. Homens que têm muito pelo no peito, não vai colar. Então a gente precisa fazer uma tricotomia, que é retirada, né? A gente corta o excesso de pelos. Toda vez que, isso é importante, esse slide é importante vocês saberem. Toda vez que uma cirurgia terminar com ectomia, significa que o cirurgião retirou alguma parte do corpo. Então, as mais comuns vocês precisam saber realmente, né? Quando a gente se refere a um procedimento cirúrgico, a gente já dá o nome a ele. Por exemplo, uma cirurgia muito simples, né? Vocês vão ver o tempo todo, pelo menos uma vez por semana, apendicectomia. O que é apendicectomia? É o nome da cirurgia, em que o cirurgião retira o apêndice, geralmente porque estava inflamado, né? Apendicectomia. Colicistectomia também é uma cirurgia muito comum, né? O que significa colicistectomia? Retirada da vesícula biliar. Cistectomia. Cistectomia é uma cirurgia um pouco mais rara, né? O cirurgião indica geralmente câncer de bexiga, enfim. Cistectomia é retirada da bexiga. Colectomia. Colectomia pode ser parcial ou total. O que significa isso? Retirada parcial ou total do cólon. Esplenectomia. O que é esplenectomia? Espleno, né? Baço. Ectomia, retirada. Esplenectomia, retirada do baço. A gente pode viver sem baço. Hepatectomia. Hepatectomia é retirada parcial do fígado. Se a gente fizer uma hepatectomia total, tem que ser transplante, né? Mas alguns casos de câncer, por exemplo, nódulo, enfim, o cirurgião pode fazer hepatectomia parcial. Significa ele retirou uma parte do fígado, tá bom? O que significa ostomia? A gente já falou, né, no slide anterior. Ostomia é a abertura cirúrgica de algum órgão para o meio externo, né? E existem várias indicações para isso. Por exemplo, traqueostomia. A gente faz quando o paciente é muito grave, ele não consegue respirar sozinho e aquele tubo que fica na boca não pode ficar por muito tempo, né? 7, 10 dias, a gente tem que pensar, bom, esse paciente vai conseguir respirar sozinho? Talvez não, né? Então, se a resposta é não, a gente tem que pedir para o cirurgião confeccionar uma traqueostomia para que ele respire por esse dispositivo. O que é uma colostomia, né? Essa bolsinha também aqui é comum, talvez vocês já tenham visto algum paciente usar, né? Bom, existem indicações diversas para isso. A colostomia, o cirurgião implanta quando, por algum motivo, não pode existir trânsito intestinal dali para frente, né? Geralmente vocês vão ver isso do lado direito, pode ser do lado esquerdo também, né? Depende da indicação. Então, se por algum motivo esse paciente não tem mais o cólon, né? Perdeu o cólon todo, ou não pode ter trânsito intestinal por aquele local, foi uma cirurgia feita de urgência, enfim,
O cirurgião pode confeccionar essa ostomia e as fezes vão começar a sair por aqui, por essa bolsinha. O que significa oscopia? São exames, né? Oscopia, toda vez que a gente enxergar um termo que termine com oscopia, é um exame, geralmente com imagem, né? Que o médico que faz tem uma câmera e quer visualizar alguma cavidade, algum órgão. Essa foto desse slide é uma broncoscopia. Dá para ver que tem aqui uma imagem do brônquio, né? Tem até uma setinha mostrando um tumor. Broncoscopia tem algumas indicações muito precisas, né? Quando o cirurgião ou o pneumologista suspeita, bom, tem um tumor, né? A gente não consegue ver bem pela tomografia, ali perto do brônquio, não dá para ver, porque as estruturas têm densidades parecidas, aí não aparece bem na imagem, e aí a gente pode pedir uma broncoscopia e ver ao vivo, né? O que está acontecendo ali, é um sangramento, é um tumor, e aí pode biopsiar também durante o procedimento. O que é uma colostomia? É a mesma coisa, tá, gente? Eu vou visualizar reto e parte do cólon. Endoscopia digestiva alta, gente, é uma esofagoscopia e gastroscopia. Então, na endoscopia digestiva alta, o médico consegue visualizar tanto o esôfago, tanto o estômago e a primeira parte do duodeno, tá bom? E aí a seguir uma lista de termos, é uma lista grande, eu sei, mas todos são importantes, em algum momento vocês vão decorando aos poucos, tá bom? Como que isso pode cair na prova, Mariana? Isso é uma preocupação, né? São os termos mais importantes. O que eu disser na aula são os mais importantes, mas vocês têm que saber todos. Então, assim que vocês assistirem essa aula, vamos pesquisar o significado de cada um, tá bom? Então, aqui o que a gente vai fazer é dar um termo e falando um significado, né? O que significa polaciúria, né? Já falei um pouquinho no início da aula. O radical polar significa muito. Úria é urina, né? Polaciúria significa que esse paciente ele precisa ir muitas vezes ao banheiro, né? A frequência com que ele precisa ir ao banheiro está aumentada. Vamos no início, né? Da anamnese, da história clínica. O que significa anamnese? Vocês já sabem, né? Trazer a história novamente e entender a história desse paciente, né? Da doença atual, da história pregressa e etc, né? O que é diagnóstico? Diagnóstico é o nome da doença, né? Pode ser uma hipótese diagnóstica, por exemplo, né? Pode ser que eu examine o paciente, colhi a história, colhi a anamnese, examinei e vou elaborar uma hipótese. Pode ser uma pneumonia, pode ser uma tuberculose. Então, o diagnóstico é o nome da doença que eu estou pensando. Pode ser uma certeza ou pode ser só uma hipótese. O que é prognóstico? Prognóstico é o que a gente espera do comportamento dessa doença. Por exemplo, se eu faço um diagnóstico de uma cistite, cistite é uma infecção urinária, né? Uma coisa bem simples de tratar. Eu vou tratar com antibiótico oral em 5, 7 dias. Tem antibiótico que a gente faz um dia só. E tá ótimo. Então, prognóstico muito bom, né? Mas se eu faço, por exemplo, um diagnóstico de um câncer de pâncreas que já tem metástase para fígado ou metástase para outros locais, prognóstico ruim, né? Quando a gente fala de prognóstico, a gente tenta sempre ser um pouco subjetivo, né? Porque a gente não tem certeza de nada. A gente nunca fala para o paciente, olha, você tem 6 meses de vida. A gente nunca fala isso, na verdade, né? Mas a gente pode falar, olha, prognóstico bom significa, eu espero que ele vai se recuperar. Olha, prognóstico reservado. Reservado, ruim, significa, olha, doença agressiva. A gente espera que esse paciente talvez não tenha uma sobrevida muito longa ou a doença tenha uma progressão ruim, tá bom? O que é somatização? Somatização é quando o paciente tem alguma doença, é doença psíquica, por exemplo, uma ansiedade ou uma depressão, e ele sente sintomas físicos. O que é muito comum, né? A gente atende bastante no pronto-socorro. O paciente que tem crise de ansiedade, de fato, é uma doença e a gente tem que respeitar e tratar como doença, mas o paciente tem dor no peito, tem falta de ar. E aí, como é que a gente diferencia uma coisa da outra, né? Com a anamnese, a gente colhe a história, aconteceu alguma coisa, briguei com alguém no trabalho, ou eu estou um tempo sem fazer o tratamento de ansiedade, depressão, e quando o paciente
consegue ter a percepção de sintomas físicos, mas na verdade é uma doença psíquica, e não existe doença orgânica, doença física, a gente chama isso de somatização, tá bom? O que é disartria? Disartria é o paciente que não consegue, é muito comum em pós-AVC, ele não consegue articular palavra. Então, se você pede para ele falar paralelepípedo, ele fala paralelepípedo. Ele tenta falar a palavra, mas ele não consegue articular. Isso é uma função. Geralmente, quando a gente avalia a fala, né, a gente está fazendo, na verdade, exame neurológico. O que é disfonia? É rouquidão. Um paciente que tem uma faringite aguda, por exemplo, uma coisa mais simples, né? Você pode escrever rouquidão, não tem problema, mas o termo mais correto é disfonia. O que é a afasia? A afasia é um sintoma neurológico, geralmente pós-AVC, em que o paciente não consegue demonstrar nenhuma expressão, não consegue falar, e aí, assim, ele tem uma mímica facial congelada, a gente diz que o paciente está afásico. O que é idiopático, né? Quando a gente diz assim, bom, essa doença é idiopática, significa que a gente não sabe a origem dela, não é verdade? A gente não sabe se é infeccioso ou se é autoimune, a gente não sabe, na verdade. Então, toda vez que a gente diz que essa doença tem causa idiopática, significa que a gente não determinou o fator etiológico, né? A causa. O que é um sintoma paraneoplásico? Paraneoplásico é um sintoma que não tem a ver necessariamente com a doença, mas aparece em sincronia, né? Por exemplo, o exemplo que eu dou de forma mais comum é emagrecimento. Um paciente está emagrecendo muito, sem causa, né? Não está fazendo dieta, não está fazendo exercício, está comendo a mesma coisa. O que está acontecendo? Perdeu 10 quilos em 2 meses, é muita coisa. Pode ser que seja paraneoplásico, que está acontecendo por causa de uma neoplasia, por causa de um câncer, né? Então, existem alguns sintomas que você enxerga e não consegue entender a causa clara disso, né? Talvez seja um sintoma ou sinal paraneoplásico, tá bom? E a gente procura outras coisas, na verdade. O que significa anosmia? Né? A anosmia é um sintoma que está um pouco na moda por causa do Covid, né? Um paciente que não está sentindo cheiro nenhum, não sente nada. A gente chama isso de anosmia. A gente vai falar de cada sistema. Quando a gente faz a inspeção, né? Primeiro contato com o paciente, o que a gente pode perceber assim, olhando para o paciente, só olhando, né? Quando a gente fala de ectoscopia, quando eu pergunto qual é a ectoscopia do paciente, qual é a sua primeira impressão? Olhando para ele apenas, né? Só olhando, sem perguntar, sem examinar. Qual é a coloração da pele? Ele está pálido, está corado, está hidratado, está desidratado, está ictérico. Então, a ectoscopia é a sua primeira impressão que você tem. No semestre que vem, vocês têm uma aula só sobre a ectoscopia, uma aula grande, né? É a sua primeira impressão. O que você achou só olhando para o paciente? A palidez, vocês sabem, né? Um paciente que está descorado. O que é icterícia? Tem uma foto no slide a seguir. É a coloração amarelada, ou da pele, ou da conjuntiva, ou do frênulo lingual, coloração amarelada, geralmente por aumento de bilirrubina, geralmente que está associado com anemias hemolíticas ou doenças hepáticas. O que é a ginecomastia? É a formação de mama no homem. O que é mais importante aqui? Essas aulas aqui, gente, vocês ainda vão ter esse semestre, ter uma aula comigo só sobre sintomas dermatológicos, né? E a gente vai diferenciar o que é o enantema, o que é o exantema. Basicamente são manchas vermelhas. Pode ser na pele, exantema, pode ser na mucosa, se chama enantema. O que é cianose, né? A coloração arroxeada, geralmente por uma perfusão ruim do sangue. Talvez esse paciente não esteja bem oxigenado, bem perfundido. E aí ele pode ter cianose. O que é leucodermia? Leuco é branco, dermia é pele, né? Leucodermia são manchas brancas na pele. O que é xeroftalmia? Xeroftalmia é a sensação de olho seco.
que é hipertricose? Hipertricose é o aumento assim, da quantidade de pelos de uma determinada área, né? Pode ser auricular, algumas pessoas, por informações genéticas, têm muito pelo no corpo, né? Isso não é patológico, na verdade. O que significa o prefixo hipo? Hipo é sempre alguma coisa reduzida. Então, hipotiroidismo. Tireoide é uma glândula de uma importância bem relevante do ponto de vista endócrino. Hipotiroidismo significa que a função da tireoide está reduzida, ela deve estar produzindo pouco hormônio e existem várias causas para isso, né? No slide a seguir tem uma foto de melanoníquia, né? Melanoníquia é uma pigmentação escurecida na unha, tá bom? A gente vai falar mais disso na aula sobre pele e anexos, que acho que é a última aula que vocês têm comigo. Aqui algumas fotos, né, para ilustrar. Essa aqui é uma paciente bem ictérica, coloração amarelada da pele. Aqui dá para ver que tem uma coloração amarelada da esclera também. Esse aqui é um homem com ginecomastia. Esse aqui depois da cirurgia, né, tem mama aqui. E aí existem muitas condições que podem causar essa alteração, né? Essa aqui é uma cianose de extremidade ou cianose periférica. Dá para ver que os dedos estão arroxeados. Pode ser uma condição assim um pouco mais simples, né? Por exemplo, frio, né? Um frio extremo poderia causar a cianose, mas pode ter associação com etiologias mais graves, né? Doenças que alteram perfusão, pressão arterial, entre outras coisas, tá? Esse rapazinho aqui simpático tem um exantema em face, né, em tronco, em membros. Geralmente esse aqui é exantema súbito, que é a antiga roséola. Uma doença muito comum no primeiro ano de vida. Fica pintadinha assim, mas é uma doença benigna. Essa aqui eu quis mostrar essa foto, essa é hipertricose, né? Isso não é patológico necessariamente, é uma condição genética só e mais nada, né? Qual é a diferença de equimose para hematoma? Nas duas condições a gente tem extravasamento de uma quantidade X de sangue, né? Então, por exemplo, se eu fosse tirar sangue aqui, e aí quando eu tiro a agulha, extravasou um pouquinho de sangue para o espaço subdérmico. E aí esse acúmulo de sangue, ou pode ser que você tenha batido em algum lugar, né? Fez pequenas lesões ali da microcirculação, e aí fica roxo por causa disso, tem sangue embaixo da pele. E aí o organismo demora um tempo para reabsorver isso. Isso é uma equimose, é uma mancha arroxeada, avermelhada, às vezes um pouco mais amarelada, porque tem sangue ali embaixo da pele. E pode ser traumático, né? Tem diversas causas. E o que é um hematoma, né? Geralmente o leigo confunde muito equimose com hematoma. Para a gente falar que é hematoma, na verdade tem que ter coleção sanguínea. Então dá para ver aqui nessa foto que tem uma bolsinha de sangue. Se a gente fizesse, a gente não faz isso, tá? Se a gente puncionasse aqui, colocasse uma agulha, a gente veria que dá para puncionar o sangue, tem uma coleção de sangue ali, tá bom? E aí depende da área, depende do trauma, geralmente são traumas mais importantes, ou qual foi o vaso que foi lesionado, a gente forma um hematoma de fato, é uma coleção de sangue. Aqui não tem coleção de sangue, tá bom? Essa é a diferença entre hematoma e equimose. Essa aqui é uma foto de leucodermia. E essa aqui é uma foto de melanoníquia. Quais são as alterações que a gente pode... Vocês têm uma aula na PAP 2, né, no semestre que vem, só sobre cabeça e pescoço. Então, vocês vão ver isso aqui mais de uma vez ao longo da formação de vocês. Bom, o que é a alopécia? É a queda de cabelo, e existem causas para isso, né? Existe a alopécia androgênica, por exemplo, né, que é o homem que, por efeito da testosterona, por uma condição genética, vai perdendo o cabelo, geralmente aqui na frente, né, nas entradas, e isso não é patológico, na verdade, né? Mas a gente tem outros tipos de alopécia, né, por estresse, por efeito da quimioterapia. Quando a gente queda de cabelo, a gente chama de alopécia, tá bom? Microcefalia, macrocefalia, hidrocefalia são tipos de malformações que a gente tem na formação do crânio, né, do encéfalo. Microcefalia, a criança nasce com um encéfalo reduzido. Macrocefalia, ao contrário. Hidrocefalia, a criança não consegue fazer a drenagem do líquido cefalorraquidiano, e aí esse líquido fica acumulado no crânio, e aí
o aspecto desse crânio é bem maior do que o normal. O que é hirsutismo? É o aparecimento de pelos, geralmente pelos mais androgênicos, mais pigmentados em algumas áreas que normalmente a gente não veria. E a gente está falando de mulheres, né? Mulheres que têm barba ou bigode, áreas que geralmente são áreas que o homem tem pelo, geralmente a mulher não tem, tá bom? Isso está associado com síndrome do ovário policístico, outras doenças endócrinas também, tá bom? O que é exoftalmia? Exoftalmia é bem típico do hipertiroidismo, é o olho saltado para fora. Tem um ator da Globo que esqueci o nome dele, mas ele é conhecido, né? É uma condição geralmente associada com hipertiroidismo, tá bom? A gente falou de oscopia, né? O que é rinoscopia? Quem faz isso é o otorrino. Quando você vai no otorrino, ele coloca uma espátula para olhar a cavidade nasal, isso se chama rinoscopia. O que é hipertelorismo? Hipertelorismo é uma condição, digamos, é uma alteração anatômica, né? Os olhos são um pouco separados. Tem uma foto no slide seguinte. Isso não necessariamente é patológico, tá, gente? Hipertelorismo está associado, sim, a algumas síndromes, é verdade. Mas pode ser que não seja patológico, tá bom? Isso aqui é uma foto, olha, de hipertelorismo que pode aparecer nos pacientes com Down, né? Mas não necessariamente. Essa aqui é uma foto de exoftalmia, essa aqui é uma foto de microcefalia e essa aqui é uma foto de hidrocefalia, uma criança com hidrocefalia, tá bom? Do sistema cardiovascular, gente, o que a gente pode ter de alterações? Algumas vocês já conhecem, né? Não vou falar todas elas, não. O que significa cardiopatia? Cardio, coração, patia é sempre doença, né? Pneumopatia é doença do pulmão. Hepatopatia é doença do fígado. O que significa pericardite? Pericardite é a inflamação da camada mais externa, né? A gente tem uma camada, como vou falar, um envoltório no coração que é o pericárdio. Quando isso inflama, isso pode inflamar por Covid, por exemplo, qualquer outra doença viral, ou por lúpus, por exemplo, a gente chama isso de pericardite. E o que é endocardite? Endocardite é a inflamação ou infecção da camada mais interna, a gente já falou isso, né? O que é cardiomegalia? Cardio, coração, megalia, vocês já aprenderam que é uma coisa aumentada, né? É o coração aumentado de tamanho. O que é bradicardia? Taquicardia vocês também já aprenderam, né? Aumento da frequência cardíaca, redução da frequência cardíaca. Os outros eu vou deixar vocês pesquisarem, tá bom? O que significa valvulopatia? Né? A gente tem válvulas no coração, mitral, tricúspide, aorta, aórtica, pulmonar. Então, quando a gente tem alguma doença ou congênita ou adquirida, a gente chama isso de valvulopatia ou valvopatia, tanto faz, tá, gente? Sistema respiratório tem muita coisa, né? É bastante coisa mesmo, eu sei. Bom, vamos lá. O que é epiglote? Epiglote é uma estrutura anatômica, vocês já devem ter visto em anatomia, né? É aquela membrana que não deixa a gente engasgar quando a gente está comendo e falando ao mesmo tempo. O que é sinusite? Sinusite é inflamação ou infecção dos seios da face. E geralmente isso é causado por geralmente quem tem sinusite tem rinite, né? Rinite é uma inflamação crônica da mucosa nasal. Geralmente isso é hereditário, então se você tem rinite, provavelmente alguém da sua família tem também. É aquela pessoa que vive espirrando no ar-condicionado, que aspira um pouquinho de poeira ou abre um livro antigo e já espirra, o nariz fica entupido e escorre, etc, etc. Isso é uma inflamação crônica da mucosa nasal. E aí, quem tem rinite acumula muito muco, né? E acumula, inclusive, nos seios da face. E aí é um fator de risco para sinusite, tá bom? Mas são coisas diferentes. O que é otite? É inflamação ou infecção da orelha interna, da orelha média. O que é amidalite ou tonsilite? É a inflamação das tonsilas palatinas. Na amidalite, existem muitas causas, tá, gente, para amidalite, tonsilite, mas geralmente é por streptococcus, que é um tipo de bactéria que causa aquela placa amarela. Mas tem outras etiologias também, como, por exemplo, o vírus Epstein-Barr, tá bom? Mas é inflamação, infecção da amígdala.
O que é parotidite? Inflamação, infecção, na verdade infecção, né, da glândula parótida, que fica aqui. O que é hemoptise? Gente, hemoptise é muito diferente, é difícil, na verdade, né, diferenciar hemoptise de hematêmese. O que é isso? Hemoptise é exteriorização, expectoração de sangue, que é oriundo da sua árvore respiratória. Então, veio do pulmão, né, ou veio da traqueia, por exemplo. E aí, quando o paciente diz, olha, eu tossi com sangue, o que é esse sangue? A gente chama de hemoptóicos, tá bom? Só que quando o paciente diz que expectorou sangue, é muito difícil, a gente não consegue saber na verdade, né? Esse sangue veio de onde? Veio do esôfago, do estômago, veio do pulmão? Se eu tenho certeza que veio do pulmão, esse paciente já tem diagnóstico de tuberculose. Eu digo que ele tem hemoptise, ou então ele tem tosse com hemoptóicos, ok. O que é pneumotórax? Pneumotórax é o acúmulo de ar entre as duas pleuras, o que não é para ter, na verdade, né? Entre a pleura visceral e a parietal. Deixa eu ver o que é mais importante aqui. Cianóide, que eu já falei para vocês, né? A coloração arroxeada ou azulada de alguma região do corpo. Dispneia e apneia, vocês também já sabem o que significa, né? Eu queria que vocês pesquisassem, por favor, a diferença de platipneia e ortopneia. Essa aqui, eu acho que eu já falei os mais importantes, tá bom? Tem uma foto no slide seguinte de bronquiectasia. O que é bronquiectasia? Geralmente a bronquiectasia ela é causada em pacientes, ela aparece, né, em alguns pacientes que já tiveram muitas pneumonias. Existe uma alteração de parênquima. É uma complicação, né, geralmente pós-pneumonia. Ficam esses espaços, esses aqui não era para acontecer, tá, gente? Pulmão saudável é parecido com isso aqui, na verdade, né? Esses espaços que são pequenas saculações nos brônquios, a gente chama de bronquiectasia, tá bom? O que é bronquite? Bronquite, algumas pessoas têm bronquite, né? A parede do brônquio tem algumas glândulas. E algumas pessoas têm essas glândulas um pouco hipertrofiadas, o que faz com que essas pessoas produzam muito muco. E aí, quando existe uma bronquite exacerbada, esse aqui é um brônquio saudável. Esse aqui é um brônquio com um paciente que tem bronquite exacerbada. Tem muita produção de muco, de exudato. Essa aqui é uma foto de um pneumotórax. Olhem com bastante atenção. O pulmão esquerdo é saudável. Quando a gente dá uma imagem do pulmão, a gente procura trama vascular. Olha, tem umas linhas, bem delicadas, são linhas brancas. Isso aqui é um pulmão saudável. Esse pulmão do lado direito está colabado, na verdade, né? A pleura parietal está aqui e a pleura visceral está aqui, na verdade, né? Existem condições para isso acontecer, pode ter associação com trauma, por exemplo. Entrou ar entre as duas pleuras e esse pulmão está sendo comprimido de um lado, né? O pulmão direito está aqui, ó, pequenininho, todo espremido perto do mediastino, tá bom? Isso aqui é um pneumotórax, uma condição médica bem importante. E sistema nervoso, gente, o que é mais importante? Muita coisa, né? Bom, anosmia a gente já falou, né? Eu vou falar só sobre a anisocoria. O que é a anisocoria, gente? As pupilas respondem ao estímulo de luz. E aí a gente recebe um estímulo, uma imagem, manda para o cérebro e o cérebro manda na sua pupila contrair ou dilatar. Se você está num ambiente muito escuro, a sua pupila dilata para tentar captar mais luz, né? Mas quando você está num ambiente mais claro, ela contrai. Na verdade, quem examina, quem dá muita importância para esse exame é o neurologista, na verdade, né? Quando a gente joga luz no olho de um paciente e observa se a pupila contrai ou dilata, a gente está testando alguns nervos cranianos, né? Segundo e terceiro par. Então, quando essa pupila está muito contraída, está pontiforme, está reduzida, a gente chama de miose. E quando essa pupila está dilatada, a gente chama isso de midríase. Gravem com midríase tem D de dilatação, tá bom? E aí a gente não esquece mais, tá bom? Os outros termos eu vou deixar vocês pesquisarem. Sistema hematopoético, gente, sangue, tem bastante coisa pra gente falar, né?
A gente já aprendeu hoje, né, que o sufixo pen significa reduzido e poli significa alguma coisa que está acima do normal. O que é hematopoese, gente? Hematopoese é a produção de sangue, que acontece nos adultos, nos ossos longos, fêmur, onde a gente tem medula óssea, né? Que é em abundância, fêmur, crânio, externo, osso do quadril. Então, hematopoese é a produção de sangue, tá? O que é leucocitose? Leucocitose é o aumento total da contagem de leucócitos, geralmente de 4.000 a 10.000. Então, quando esse paciente vem com hemograma e tem ali uma contagem de leucócitos de 16.000, por exemplo, eu digo que esse paciente tem uma leucocitose e ele precisa ser investigado, né? Geralmente está associado com algumas infecções bacterianas, entre outras condições. Leucopenia, o PEN, vocês sabem que é reduzido, né? É a contagem reduzida de leucócitos, que pode acontecer, por exemplo, pós-quimioterapia ou durante algumas infecções virais, tá? Trombocitopenia ou plaquetopenia são sinônimos, é a contagem reduzida de plaquetas. Trombocitose é a contagem aumentada de plaquetas, né? Acontece em algumas doenças também. Linfocitose e linfopenia são termos que a gente usa para definir aumento ou redução da contagem de linfócitos, tá bom? Os outros termos eu vou deixar vocês pesquisarem, mas esses não são difíceis, não. Sistema digestivo tem bastante coisa e é importante, pode cair na prova. São sintomas muito comuns, né? Bom, o que significa pirose? Pirose é a sensação de queimação, né? O grego chama de azia. O que significa dispepsia? Dispepsia, na verdade, é uma síndrome, né, que envolve várias coisas. Por exemplo, você comeu muita coisa ruim, né, muito salgadinho, aí tem aquela sensação assim, de regurgitação, de pirose, de dor, e aí a gente chama isso tudo de dispepsia, tá bom? O que é aerofagia? O paciente come muito rápido e acaba engolindo muito ar. E aí, quem engole muito ar acaba tendo muita eructação, né? O que é eructação? Vou falar uma vez só, né? Não gosto de usar esses termos leigos, mas é o que o leigo chama de arroto, né? A gente não pode escrever isso de jeito nenhum no prontuário, né? Não, a gente escreve eructação, tá bom? Vale falar, né? Talvez tenha alguém que não saiba. Como que eu escrevo no quadro se o paciente diz que está soltando muito pum? Eu não pode escrever isso de jeito nenhum, tá, gente? É flatulência, tá bom? Ou flatus. Tonsilite a gente já falou, né? A tonsilite, a amidalite, a infecção da amígdala. O que mais aqui é importante? Cialorreia e xerostomia são termos que são antagônicos. Cialorreia é o paciente que está produzindo muita saliva, né? E aí isso pode ser, por exemplo, para infecção de carbamato, né? Que é chumbinho. A gente não vê mais com tanta frequência, mas eu já atendi bastante tentativa de autoextermínio por uso de chumbinho, né? E aí uma das características desse paciente é que ele faz uma celorreia muito importante, né? Importante mesmo. E xerostomia é o contrário, tá, gente? É a sensação de boca seca, que pode aparecer em algumas doenças autoimunes, por exemplo, a síndrome de Sjögren, mas pode ser decorrente de algumas medicações, tá? O que significa hipogeusia? Também tá na moda, né? Hipogeusia é aquela sensação de paladar reduzido. Por exemplo, quando você está resfriado, está muito gripado, você não sente direito o gosto das coisas, né? Isso se chama hipogeusia. Se você não está sentindo o gosto de nada mesmo, se chama ageusia, tá bom? Que é um pouco mais raro. Quando a gente fala de sistema digestório, digestivo, né? É importante que a gente saiba nomear também as alterações hemorrágicas, os sangramentos, né? O que significa hematêmese? Hematêmese é vômito com sangue. E aí, por isso que eu falei que é difícil a gente diferenciar, né, hematêmese de hemoptise. Quando o paciente vomita sangue na sua frente, é difícil saber, não veio da onde? Veio do estômago, veio do pulmão. Mas na maioria das vezes vocês vão presenciar mais hematêmese do que hemoptise, tá bom? O que significa melena? Melena é esterilização de sangue também, é um tipo de hemorragia, não deixa de ser, né? Mas esse sangue está digerido, então essas fezes vão aparecer com a coloração enegrecida, porque ele tem fezes, tem conteúdo fecal, mas tem sangue também digerido, tá bom?
O que é hematoquesia? Hematoquesia também é sangramento baixo, né, que o paciente também vai referir sangramento nas fezes, mas é sangue vivo. O paciente vai dizer assim, olha, eu sangrei um pouquinho quando eu fui evacuar. Geralmente é por hemorroida, né, situações mais simples de resolver. Mas a diferença é que na melena, o sangue não pode ser separado das fezes. São fezes bem escuras e com cheiro muito ruim. Na hematoquesia, o paciente diz, não, às vezes ele tira foto, né? Não, olha aqui, tem sangue. Sangue separado das fezes a gente chama de hematoquesia. Se for em grande quantidade, a gente chama de enterorragia, tá bom? Eu coloquei uma foto no slide seguinte de estomatite, né? O que é estomatite? É muito comum em criança, né? Estoma, boca, né? São infecções, né, de uma maneira geral, aqui na região peribucal. Essa aqui é uma foto de uma estomatite, e pode ser herpético, por exemplo, mas tem outras etiologias. Essa aqui é uma foto que eu tentei colocar macroglossia. O que é macroglossia? Macro é grande, né? Glossia é língua. A macroglossia está associada, tem relação com algumas síndromes. Por exemplo, a que é mais comum é a síndrome de Down. As crianças nascem com uma língua muito grande e às vezes ficam com a boca entreaberta e com a língua um pouquinho para fora, tá bom? Isso a gente chama de macroglossia. Essa aqui é uma foto de amidalite ou tonsilite, dá para ver que tem algumas placas de pus na amígdala. E essa aqui é uma foto de um hemangioma. Hemangioma, na verdade, é um tumor benigno vascular e que as mães ficam muito preocupadas, né, mas é benigno e não causa nada, né? Nada demais. Só a remoção só está indicada para fins estéticos, mas é um tumor vascular benigno. E sistema urinário, né? Também é importante, aparece bastante na nossa rotina, né? O que significa disúria? Disúria é dor para urinar, dor ou dificuldade, né? Alguns pacientes, alguns autores, na verdade, falam o termo algúria para determinar dor para urinar. Mas o termo que a gente mais usa, na verdade, é disúria, que está muito associado com infecção de trato urinário. O paciente de óleo diz que quando ele vai urinar, ele sente dor. A gente costuma chamar isso de disúria, tá bom? O que é polaciúria? A gente já falou algumas vezes, né? Polaciúria é o aumento da frequência com que o paciente vai urinar. E o que é poliúria? É o aumento do volume de urina, né? Da diurese. Oligúria é quando eu falo diurese, gente, é volume urinário, tá bom? Oligúria é uma diurese reduzida, geralmente abaixo de 400 ml por dia. É muito comum nos pacientes que têm doença renal crônica e que ainda urinam alguma coisa, às vezes fazem hemodiálise, mas urinam uma pequena quantidade, né? Ou então de pacientes mais graves, que estão em choque hiponêmico. Bom, a determinação de oligúria é uma diurese reduzida em 24 horas, geralmente menor que 400 ml, tá bom? O que é anúria? A é de ausência, né? Anúria é ausência de urina. Alguns pacientes não urinam mesmo, pacientes que fazem hemodiálise não urinam nada mesmo, ou então urinam até 50 ml. 50 ml é um valor irrisório. Então, se esse paciente urinou em 24 horas até 50 ml ou não urinou nada, um valor menor que 50, a gente diz que ele está anúrico, tá bom? O que é hematúria? Hematúria é a presença de sangue na urina. Tem foto no slide seguinte para vocês verem. A gente não consegue diferenciar olho nu, a diferença de hematúria para hemoglobinúria, mas olhando para a urina você vai ver uma urina vermelha, tá bom? O que é bilirrubinúria ou então colúria? São sinônimos. É a presença de bile na urina. Também não é normal, é patológico. Existem algumas condições que causam isso. O que é piúria? Piúria é uma condição que a gente vê bastante, é a presença de pus na urina. Infecções urinárias importantes. Tem uma contagem de leucócitos muito grande para combater, geralmente, infecção bacteriana, né? E aí dá um aspecto mais espesso na urina. Tem foto no slide seguinte. O que é proteinúria? Também não é normal perder proteína na urina. Está associado com várias doenças, na verdade, né? Existem doenças propriamente do rim, ou então diabetes ou hipertensão, que fazem lesão renal e o paciente começa a perder proteína. E talvez esse seja um dos primeiros sinais que ele dá que ele está fazendo já doença renal, tá bom? O que é pielonefrite? Pielonefrite é infecção renal.
Quando a gente fala de infecção urinária, gente, quando essa infecção urinária é baixa, ou seja, fica até a bexiga, a gente chama de cistite. São infecções simples de tratar, não geram muitas complicações. Quando essa bactéria consegue subir e chega até o rim, ou o direito ou o esquerdo, a gente chama isso de pielonefrite, tá bom? Existem doenças que são do rim, do glomero, né? As glomerulonefrites tem muitas, na verdade, uma classificação infinita, pode ser autoimune, etc, 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 tá bom? Uretrite, inflamação, infecção da uretra, né? Acho que o exemplo mais comum que eu lembro é a gonorreia. A gonorreia é uma doença que causa uma descarga purulenta pela uretra e uma sensação de dor, de ardência, e causa uretrite. Urografia, cistografia são exames, tá bom, gente? Essa aqui é uma foto para exemplificar para vocês qual é o aspecto de uma urina saudável. Ela é amarelo citrino, translúcida, transparente. Essa é uma urina saudável. Às vezes ela está um pouquinho mais concentrada, porque o paciente não bebeu muita água, né? Tem essa coloração mais alaranjada. Aqui a gente fica na dúvida, tem sangue, tem hematúria, não sei, às vezes a gente fica na dúvida e precisa da análise laboratorial da urina. Essa aqui é uma foto de hematúria, tem sangue aqui dentro. Essa aqui é uma foto de colúria ou bilirrubinúria, tanto faz, são sinônimos. E essa aqui é uma foto de uma piúria. Pegando esse frasquinho aqui, eu tenho certeza que esse paciente tem infecção urinária. E já vou começar a tratar, tá bom? Então essa é a aula, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma aula bem rapidinha, né? Fica um dever de casa para vocês pesquisarem todos esses termos. Se tiverem alguma dúvida, podem me procurar ou mandar mensagem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Tchau, gente.